Fala pessoal, estamos aqui novamente em mais um episódio do podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Soluções. E hoje, pessoal, estamos aqui com um convidado convidada, que eu digo que é excepcional. Toda vez que a gente se encontra é uma alegria imensa. E, na maioria das vezes, ela acaba fazendo uma figurinha minha, né? O pessoal gosta de tirar um barato comigo. Eu não sei, se você conhece a gente, provavelmente já deve ter alguma dessas figurinhas no seu celular. Não podia deixar de ter aqui conosco Solange Tomiyama. Seja muito bem-vinda, Solange. Oi, Everton, é uma alegria estar aqui com você, com o Rafa, poder aqui conversar um pouco sobre o nosso grupo, sobre o Grupo Certo, poder trocar uma ideia e até mesmo desmistificar um pouco da minha área, que é o direito ambiental. E também estamos aqui conosco hoje, Rafael Rocha, meu grande amigo. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado, satisfação imensa mais uma vez estar contigo aqui, Everton, obrigado. E eu, como sempre, Everton Faria, apresentando esse programa. E pessoal, antes de mais nada, eu não posso deixar de pedir aquela grande ajuda. Por favor, se inscreve no canal, deixe um like aqui pra gente, ajuda muito. Faça um comentário aqui pra nós. Manda esse podcast para alguma pessoa que você conhece, para algum amigo seu. Faz toda a diferença. Quando você faz isso aqui para gente, você pode ter certeza. O podcast cresce, conseguimos trazer pessoas diferentes, faz toda a diferença. Pessoal, então dá essa força aqui para gente, tanto no YouTube quanto no Spotify. Mas vamos lá, pessoal. Solange, ótima convidada para gente aqui hoje. E Solange, conta para gente. Como é que foi o início desse seu processo? Como é que foi o início da sua carreira com o direito ambiental, com toda essa situação? Como é que foi isso para você? Bom, do início, a gente tem que, primeiro, me apresentar e dizer parte do meu currículo, né? Eu sou advogada, sou mestre e doutora em Direito Ambiental pela PUC São Paulo. Legal. Sou professora universitária de Direito Ambiental há mais de 20 anos. Apesar da carinha não parecer, mas nada que um creme não resolva. E aí, eu também fui coordenadora de curso de Direito durante 18 anos. Então, eu tenho uma experiência acadêmica e profissional já há muito tempo. Tudo porque, lá no início da minha carreira, algum tempinho atrás, eu na faculdade, eu tinha uma inquietação. Falei, o que eu vou seguir? O que eu vou fazer logo que eu terminar o direito? E aí eu acabei participando, né, de uma palestra em Cubatão, que era o lançamento da Lei de Crimes Ambientais. E eu me apaixonei. Eu não tive essa matéria na faculdade, hoje é obrigatório, mas naquela época não. E aí eu fui buscar, então, onde eu poderia me especializar. Então, logo que eu me formei, eu já fui para a PUC, já ingressei no mestrado, já emendei o doutorado. Então, assim, o direito ambiental acabou sendo uma paixão e até mesmo um propósito. Porque eu brinco que se ele não der dinheiro, pelo menos ele é nobre, né? Eu vou salvar as plantinhas. Não, tô brincando. O direito ambiental não se resume, é só isso. E num lugar que de início, né? Uma palestra, Cubatão, eu não vou denunciar a idade, mas quando eu era pequenininho, isso em todos os sentidos, há muito tempo atrás, Cubatão sempre foi tido como um lugar que tinha sérios problemas, até ali por toda aquela questão de produção química naquele lugar, e começar ali, acho que tem tudo a ver com o negócio, né? Porque assim, na década de 80 e 90, não havia uma fiscalização ambiental como nós temos hoje. Sim. Então, as empresas elas se instalavam sem a preocupação com alguma adequação ambiental, que hoje ela é uma exigência. Então, percebeu-se que havia um problema muito sério, e especialmente em Cubatão. Sim. Então, por isso que o lançamento da lei basicamente foi, no estado de São Paulo, foi naquela região. E na região litorânea, justamente porque haviam várias indústrias, haviam passivos ambientais de grande proporção, mas que eram toleráveis. Eu costumo até
ensinar para os meus alunos? Ora, antigamente, as pessoas não se importavam com uma poluição visual. Então, tinha lá, você ia para São Paulo e tinha um outdoor de um homem de cueca. E estava tudo certo. Hoje a gente já percebe o incômodo que isso gera. Então, a gente percebe que antigamente não se importava que alguém fumasse dentro de um restaurante, dentro de um avião. E era normal, aceitável. Hoje, a gente já percebe os malefícios e já percebe uma adequação em relação a essas exigências ambientais. Então, a gente percebe uma transição da década de 80, de 90, para agora, para o século XXI, que exige uma nova postura e exige uma nova conscientização ambiental. Então, quando eu entrei na área do direito ambiental, meio que eu tive que desbravar toda essa área que antigamente era só tida como, olha, o direito ambiental então vai proteger as plantinhas, os animaizinhos. Ora, você vai ser uma eco-xiita e vai além disso. Então, eu fico feliz de ser hoje uma das únicas... eu sou a única doutora em direito ambiental na região, doutora com doutorado, tá? E assim, eu vejo poucos profissionais atuando na área justamente porque não enxergam um potencial risco para o seu cliente e vai procurar o serviço de uma advogada especializada em direito ambiental só quando o leite já está derramado. Então, isso é muito complicado, especialmente na transição da conscientização ambiental. O Sol, e a gente vê, é bonito de ver você falando a paixão que você tem pela sua área de atuação. Queria te fazer 2 perguntas. Antes do ambiental vem o direito, né? Então, a primeira coisa, o direito sempre foi a sua opção de formação, de trabalho, de escolha profissional. E eu vejo também que mestrado, doutorado, você tem muita dessa parte acadêmica, dessa docência contigo. Quando foi a quebra ali eu vou sair do operacional e também focar no intelectual, e como isso acabou ajudando o desenvolvimento da sua carreira e formando a profissional que a Solange é hoje? Então, o Rafa, na verdade, foi algo que foi natural, né? Eu brinco que eu tinha comigo, na minha adolescência, que eu tinha certeza que eu ia ser jornalista. Eu adoro entrevistar a Marília e a Gabriela, tudo na minha vida. E aí eu falei assim, eu quero ou ser jornalista ou psicóloga, porque eu gosto de pessoas, ou artes cênicas, porque eu gosto do palco, eu gosto do show, eu gosto do microfone. E aí, então, eu pensava nisso e o direito ficou em último plano, porque eu tinha comigo que o direito seria uma faculdade para eu ter que ler muito. Então, eu achei que seria muito difícil para mim, porque eu não gostava de ler. Então, eu fui desafiada pelo meu pai. Ele brincou comigo e falou assim, olha, eu duvido você fazer direito, porque você gosta de brigar, mas não aguenta. Eu falei, então eu aguento. Aí eu falei para ele que eu ia fazer 6 meses e que lá ficaria só 6 meses para mostrar que eu tentei. Fiz 6 meses, 1 ano, e ele perguntou, e aí, tá tudo bem? Então, assim, a gente percebe que o bichinho do direito, da justiça, da vontade de ajudar, foi picado naquele momento, mas ainda sem saber qual área seria. E aí, quando eu descobri o direito ambiental, eu descobri que as pessoas tinham que aprender. E tinham que, se a gente partir da educação, se a gente partir da informação, vai ficar mais viável a proteção ambiental. Então, eu fui buscar a especialização ambiental. Logo, ingressei no mestrado, que o mestrado você já tende a ir para a parte acadêmica. Então, eu paralelo à minha função de advogada, eu exercia a função de professora, para justamente fomentar o direito ambiental, para que fosse feita a divulgação. Uhum. E aí, então, eu usava paralelamente essas 2 funções. Só que eu percebo hoje que a carência do advogado ambiental
ela é tamanha que assim, ela exige um tempo e uma dedicação que eu tive que escolher em certo momento entre ficar só na faculdade ou advogando. Eu hoje consigo dar aula por gostar mesmo do direito ambiental na faculdade, eu dou aula na Unip, e para eu poder me dedicar aos meus clientes, porque as demandas ambientais, elas superam o judicial. Quer dizer, é o administrativo, é o penal, é o civil. Então, assim, ela invade outras áreas que a gente tem que ter uma dedicação muito grande, porque a qualquer momento pode prejudicar ou pode influenciar no negócio do cliente. Uhum. Então, por isso que eu tento ainda conciliar essas duas paixões, mas eu confesso que por hora está começando a ser um dilema. Está complicando. Ô Sol, e quando você comenta do direito ambiental, ele está envolvido com outras áreas, a gente não fala só de áreas do direito, né? Imagino que você deva estar envolvida com equipe de engenharia, topografia, arquitetura. É isso mesmo ou não? Olha, o melhor amigo da advogada ambiental é o engenheiro ambiental. Se eu não tiver um engenheiro ambiental competente, sabedor dos trâmites, que tenha uma expertise em relação a essa solução, eu não tenho como dar andamento. Justamente porque a primeira parte, e geralmente a mais divulgada, é o licenciamento ambiental. O que é o licenciamento? Ora, vem o cliente e fala, eu quero implantar uma fábrica, eu quero expandir a minha empresa. Para isso, eu preciso ver se eu preciso licenciar ou não aquela área. Para eu saber disso, eu preciso saber se aquela área tem aonde está a localização dela, dessa localização, se ela tem alguma exigência, se tem algum passivo, se é possível. Eu estava atendendo uma cliente que ela tem uma grande área que ela queria fazer lotes. E eu logo já fui buscar essas informações com o meu engenheiro, justamente porque naquela área que ela se localiza é uma área de proteção de manancial, cuja exigência é enorme e, além do custo financeiro para conseguir verificar a viabilidade, ainda tem a parte da incerteza se no final vai conseguir ou não esse licenciamento. Uhum. Então, assim, eu preciso desse engenheiro do meu lado. Eu preciso de um contador, porque o contador ele vai analisar quais são o tributo que eu preciso pagar, o investimento, quais são as taxas que eu preciso arcar, e aí, em cima disso, para ver se aquele empreendimento ainda é viável. Só para você ter uma base, eu tenho um cliente que ele se instalou numa cidade. A área da empresa dele tem, acho que, 500 metros quadrados. Se ele tivesse instalado essa mesma fábrica numa cidade ao lado, ele não ia precisar pagar ou passar por esse licenciamento e até mesmo algumas taxas que aquele município exigia e o município ao lado, não tinha 10 quilômetros de distância, precisava. E aí, quando ele descobriu, ele falou assim, ai, doutora, se você tivesse me avisado, e eu brinquei, se você tivesse me procurado. Então, assim, além disso, eu preciso dessa informação, eu preciso da informação. É uma equipe multidisciplinar por trás, justamente para blindar o cliente de uma eventual surpresa. Quer dizer, eu quero implantar, sei lá, um posto de gasolina. Ok, tem todo um trâmite de licenciamento, e aí vai perfurar a área tem um lençol freático. Acabou o sonho. Acabou todo o investimento. Mas eu não sabia, como é que eu faço? Tudo isso, o advogado, ele, juntamente com a sua equipe, vai poder proporcionar essa segurança para que o cliente não tenha um investimento jogado no lixo. Entendi. Entendeu? E até pegando esse gancho e essa expansão de conceito, né, que a gente teve, porque é o que você falou, não é a plantinha, não é o animalzinho.
quando olhamos aí de uma forma macro, a gente vê que a expansão disso é muito maior, é um prisma de possibilidades, né? Existe algum projeto, algum case que você está envolvido ou que você aspira que você pode estar passando isso para a gente, e alguma coisa que você, pelo teu olhar, eu sei que tem e você deve estar amando. Conta um pouco para a gente disso. Eu trago algo, assim, até por uma questão ética, algo que já encerrou. Né? Porque senão ficar falando sobre possibilidades, sobre suposições, eu acho que seria leviano. Então vamos lá, um case que aconteceu que foi extraordinário. Eu tenho uma cliente que ela tem uma casa no litoral. E essa casa no litoral, ela é num condomínio e ela queria ter o sonho de tomar o café da manhã dela olhando para o mar. Já que eu tenho a casa, eu vou cortar todas as plantinhas que estão na frente. Já que eu cortei, eu vou fazer um gramado. Já que eu vou fazer isso, então eu vou plantar. E sem qualquer orientação. Lá nos anos 90, ela recebeu uma notificação dizendo que ela foi multada porque ela não podia ter feito isso, porque aquela área não podia. E ela não respondeu, ela ignorou. Falou, isso não vai dar em nada, porque é só plantinha, daqui a pouco cresce. E ela deixou essa notificação que começou em R$5.000 na época, tá? Quando ela me procurou em 2018, isso quase 20 anos depois, a multa já estava, multa sobre multa, e já estava beirando R$1 milhão de multa. Mas o mais grave era que estava para ser encaminhado para esse processo administrativo para o Ministério Público para virar uma ação penal, e esse crime ambiental, que é inafiançável, poderia incorrer em prisão dessa minha cliente. Aí bateu o desespero. E aí ela me procurou, eu falei, calma. Aí eu fui lá, pesquisei, conversei, acertei, e no final das contas eu consegui fazer um projeto junto com o meu engenheiro ambiental, junto com uma bióloga que tinha toda a parte do equipamento, e então apresentamos um plano de recuperação de área degradada. E aí eu falei que eu fiquei enlouquecida, né? Mas eu consegui frear essa ação penal que já estava estava no caminhão já. E aí aquela multa de R$1 milhão virou uma multa de 50 mil parcelável. E ainda ela não corre o risco de ser presa, não corre o risco de ter lá marcado como a ficha corrida, perdeu a primariedade dela, justamente por uma atitude de uma equipe multidisciplinar pré-processual, quer dizer, na esfera administrativa. Isso foi sensacional. E eu tive a oportunidade de ir para esse condomínio no litoral, e a gente percebe que cada vez mais o litoral ele está mais feroz e até mesmo perseguindo mesmo esses proprietários de áreas para que se adequem à nova legislação ambiental. E aí eu pude ver várias pessoas que estão no mesmo risco, mas que não sabem que estão correndo esse risco, inclusive de ser presa. E hoje isso toma uma dimensão muito grande, né? Porque hoje a questão ambiental está muito evidente. Tivemos aí há pouco tempo um caso famoso que acabou tomando uma proporção grande de uma piscina que foi instalada, uma piscina natural que foi instalada num local que não poderia ser instalado por uma pessoa muito famosa, e aí tudo que, né, seja de bom ou de ruim, isso toma uma proporção gigantesca. E aí como que se trabalhar isso, né? Eu acho que é mais ou menos nesse caminho que você citou, né? Eu complementaria, Everton, a gente pega a Solange comentando das questões no litoral, né? Acho que o litoral ele cresceu de uma maneira muito desordenada e hoje a gente paga o preço por isso. O ano passado, retrasado, passar tão rápido, não me lembro. A gente teve lá a serra, a chuva que deu no final do ano, que desmoronou a Riviera de São Lourenço, sim, ali Camboriú? Camburi, aquele pedaço ali, a serra desmoronando, estrada caindo. Então eu acho também que no teu
domine o sol. Eu acredito que exista talvez até uma certa sazonalidade em algumas épocas do ano, períodos muito fortes de chuva, de alagamento, que pode te trazer uma demanda maior, mas também eu acho que isso, quando essas demandas ocorrem, elas mostram esses erros que foram feitos, cometidos lá no passado, e hoje o foco acaba mudando para isso como uma maneira de, eu não digo nem compensação, porque eu não sei se a gente consegue de alguma maneira compensar, mas o foco vira nesse problema, né? Então, hoje, as pessoas buscarem por uma regularização de algo que fizeram no passado, eu acho que ela acaba se sentindo tocada, né, pelos impactos ambientais que hoje acontecem, que são essas inundações, enchentes, desmoronamento, e ela fala, poxa, será que eu também não sou culpada ou culpado disso por algo que eu fiz no passado, que eu achei que fosse uma bobeira, vou tirar a planta para poder ver a praia, tomar meu café com vista para o mar, e aí o impacto disso hoje vem de um jeito avassalador, né? Olha, Rafa, eu falo uma coisa para você e para o Everton. O que é preocupante é justamente que as pessoas elas não têm essa informação. Então, o sonho é ter uma casa, que é uma casa na praia, quero ter uma casa na praia. E aí vai comprar sem consultar um advogado, sem consultar um especialista que vai investigar se aquela área tem algum passivo. Porque, diferentemente do direito comum, do direito civil, onde você transmitiu a propriedade, agora a bola é tua. Não, o passivo ambiental ele pode ser acumulado com o antigo e o novo proprietário. E esse passivo vai acabar incorrendo em responsabilidades. E essa responsabilidade ambiental ela é tão grande que ela pode chegar na civil, penal e administrativa junto. Nas três, a pessoa responde pelas três e não só por uma. E a outra eu estou tranquilo porque eu já respondi criminalmente. Não. Além da criminal, você vai responder a responsabilidade civil. E o pior ainda, se a gente for pensar que, não, mas a culpa é do poder público. O poder público, por que autorizou? Por que não fiscalizou? A responsabilidade ela é solidária. O que isso significa? Significa que se você, Rafa, permitiu, o Everton construiu e eu comprei do Everton, nós podemos, nós três, responder solidariamente. E aí eu chamo o poder público no processo, mas eu, pessoa física, também respondo. E aí acaba trazendo uma nova preocupação justamente para aquele que quer investir ou para aquele que só tem o sonho de ter uma casa na praia. Eu costumo até alertar quem vai comprar ou até mesmo quem vai fazer alguma modificação, cuidado, porque às vezes o barato sai caro, porque a casa dessa minha cliente, o valor da multa superava o valor da casa dela. E ela falou assim, mas eu vou pagar por tudo isso? Eu falei assim, isso é decorrência do seu desleixo, de você ter deixado a correr aquele processo administrativo sem o cuidado. Então, a gente percebe que existe hoje, além dessa parte de responsabilização, uma expansão. Antigamente, a gente tinha preocupação só em licenciar áreas ou atividades potencialmente poluidoras. Então, provavelmente, eu vou ter que licenciar um posto de gasolina, provavelmente uma área de extração. Hoje, nós percebemos o licenciamento, de repente, de uma construção de uma casa. Ou da necessidade, ou coisa simples. Precisa dessa consulta e dessa verificação de um profissional que saiba adequar aquilo que a lei exige com aquilo que é a sua realidade. Mas o meu negócio é pequeno, mas o passivo, isto é, as consequências para a pessoa pode ser tamanha ao ponto de levar para a prisão. Então, assim, é complicado hoje você querer mexer no meio ambiente como se fosse lá em
1500, na época de Pedro Álvares Cabral, que era só chegar e ir desbravando. Hoje, se você de repente tiver um animal de estimação, hoje, se você colocar um letreiro na fachada do seu negócio, hoje, se você construir acima de um patamar, hoje, se você for implantar alguma atividade, necessariamente tem uma questão ambiental envolvida. Né? Então, acaba expandindo não só para a área visível, mas assim, o direito de vizinhança, o direito à poluição visual, sonora, o direito de você viver. Eu tenho alguns clientes que eles têm casa lá na Serra do Itapetí, né? Já é uma propriedade antiga e fala assim, não tem problema, estou aqui há muito tempo, direito adquirido. E já tem decisões que estão mandando demolir algumas casas. Justamente por quê? Porque, embora tenha esse, de um lado, direito adquirido, tem o direito ambiental, que é maior, e que ele acaba passando até por cima. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. E esse é o cuidado que a gente tem que ter com o nosso cliente. Porque, de repente, ele está comprando algo que, ao invés de alegria, vai dar muito desgosto. E ele não sabe. Até pegando um pouco desse gancho que você acabou de citar, né? No meio da serra, algo de muito tempo, e algo que pode ser a qualquer momento alterado devido aí a uma norma, a uma lei maior, né? Que no caso o direito ambiental. Hoje, se você pega a nossa cidade, em diversos pontos, você descobre um local que tem uma nascente. Parece brincadeira, mas se brota nascente nessa cidade a todo canto, locais que você menos imagina. Eu já cheguei a ver essa cena, né, de pessoas coletando água numa bica que é num local que você nunca imaginou que poderia ali existir uma bica. Então, falamos aí de uma expansão de conceito, que é muito mais do que a plantinha, né? A plantinha, o animalzinho, que a gente pensa direito ambiental, algo verde, né? E não é. Quando você fala de meio ambiente, você fala de meio ambiente no geral, até o meio ambiente meu em vista do teu. Então, falamos de um assunto muito complexo, trazendo essa complexidade, Sol. E mediante aí a sua jornada, o que você pode dizer para a gente dessa complexidade? O que você tem encontrado pela frente dessa complexidade? Eu acho que você já citou até um pouco para a gente, mas é um caminho que você trabalha muito no reativo, né? Tentando solucionar questões, mas eu acredito que esse caminho preventivo seria o melhor caminho, correto? Então, e por isso e exatamente isso, e por isso que quando surgiu a primeira conversa com o Márcio, né, sobre fazer parte do grupo certo, sobre poder ultrapassar os limites do repressivo. Quer dizer, a pessoa já tem o leite derramado, eu vou te procurar. Quando o Márcio me procurou, ele veio com essa ideia. Ele falou assim, olha, eu tenho alguns clientes que têm essa necessidade e eu não tinha como te indicar um profissional, justamente porque a gente não sabia da dimensão. Então, assim, de fato, a gente percebe que hoje a prevenção é o melhor caminho, né? A gente conseguir adequar a via administrativa e a via legal, né, da legislação ambiental do nosso cliente, ele sai com uma tranquilidade, mas especialmente ele sai com uma segurança de que ele não vai ter uma surpresa na sua implantação. Então, assim, quando a gente pensa, a gente pode expandir o direito ambiental não só para o preventivo, mas também, não só para o repressivo, mas também para o preventivo, é maravilhoso. Porque aí é o melhor dos mundos. A gente acaba protegendo o cliente, porque ele tem o negócio, porque ele tem o patrimônio. A gente protege o meio ambiente, justamente porque ele vai estar lá
protegido e adequado, e a gente protege, eventualmente, de uma surpresa futura que é desagradável para todo mundo. Ir para uma delegacia, ir para o fórum, ter que responder, ter a manchete de que você causou danos, olha, você matou pessoas, olha. Então, assim, poder evitar esse desgosto para o cliente é maravilhoso. E acho que o objetivo do direito ambiental. O direito ambiental, ele não quer te punir. Ele não quer chegar e falar assim, olha, vou evitar que você cresça, que você desenvolva uma atividade econômica. Pelo contrário, vamos fazer uma atividade econômica? Beleza. Desde que você respeite essas exigências. É só uma questão de adequação. Só que essa adequação que é complicada, porque as pessoas não sabem o que precisa, nem que precisa adequar. Entendeu? Então, eu fico extremamente entusiasmada em poder fazer isso e poder disseminar essa informação, justamente porque o grande problema hoje é que as pessoas não sabem e acreditam que seja uma área, sabe, limitada a um ecoxiita, limitada só a Greenpeace, sabe? Eu vou lá, vou estar com uma camiseta, eu vou estar lá impedindo. Não é isso. Eu quero sim que você tenha uma atividade econômica. Quero sim que a sua empresa cresça. Mas vamos crescer nos termos das exigências ambientais? E como fazer isso? Contratando esses profissionais, e esses profissionais que vão direcionando e vão completando todo um dossiê para que você possa falar assim, olha, com essas informações você está protegido nessa área e nessa área. Porque antigamente a gente pensava, só em poluição. Tá, mas dependendo da atividade, você tem que ter autorização da CETESB, você tem que ter autorização do DAE, que é do Departamento de Águas, você tem que ter autorização do IFAM, que envolve o patrimônio histórico e arqueológico. Pô, Solange, você precisa de arqueologia? Aqui não tem dinossauro. Falei, pois é, mas o Brasil em si, ele tem patrimônios, ele tem bens arqueológicos que você não pode simplesmente falar assim, eu vou derrubar e eu vou catar, não pode, porque se você o fizer, você responde criminalmente. Então, falamos aí de um ecossistema. Hoje, né, Rafa está aqui para me dar esse respaldo. Falamos desse... O Grupo Certos trabalha dessa forma, né? O ecossistema de negócios. Então, falamos aí de um ecossistema também de áreas e de pessoas que atuam junto aí com o direito ambiental. Até, pessoal, puxando um caminho disso que a Solange comentou, ela comentou até de arqueólogos. E então, puxando aquela nossa tônica, né? Se você quer falar no grupo, tá aqui o nosso WhatsApp, nos chame, fale conosco. Se tiver até algum arqueólogo, o Grupo Certo Soluções, ele tá nesse caminho, juntando pessoas específicas para que possamos todos trabalhar junto e trazer alguma solução para o cliente. Não falamos aí, até isso, eu e o Rafa a gente conversa muito, não falamos de preço, falamos de valor, então, valor e soluções. Então, eu acredito, e até, só puxando um pouco disso, com todas essas situações, a gente consegue, então, trazer um equilíbrio entre a expansão comercial, né? Hoje vemos grandes países se degladeiam com essa situação, né? Como vamos crescer mediante a questão ambiental. Então, o direito ambiental, e no caso a sua função hoje, é trazer esse equilíbrio entre podemos sim lucrar, mas lucrar de uma forma consciente. Se podemos seguir por aí. Esse é um conceito trazido lá em 72, em Estocolmo, num relatório de Gro Brundtland, que ela falava sobre desenvolvimento sustentável. E o desenvolvimento sustentável é justamente isso. É você equacionar necessidades que são infinitas
E necessidade humana é infinita. Eu quero uma casa, agora eu quero 2. Eu quero um sapato, eu quero 2. Com recursos naturais finitos. Como é que equaciona isso? Equaciona a partir dessa estabelecer e obedecer o que a lei regulamenta. Hoje, a gente tem um arcabouço legislativo muito estruturado, muito evoluído, mas pouco difundido e pouco colocado ou respeitado. Justamente por quê? Porque as pessoas, elas acreditam no direito adquirido que eu não preciso me adequar. E isso é preocupante, porque lá na frente, quando tiver perdido algo ou respondendo por um crime ambiental, você não pode alegar desconhecimento da lei. E aí, o que acontece? Como é que faz? Aí vem o cliente desesperado. Então, voltando, veio essa ideia de ecossistema, eu falei, nossa, é isso que eu faço, é isso que eu preciso. Eu preciso de ligar para os parceiros e falar assim, olha, eu sei que tem um engenheiro ambiental aqui, eu sei que tem um especialista em tributário acolá, eu sei que tem um especialista em direito público ali, eu sei até que tem um especialista em direito do consumidor, que eu posso ligar e falar assim, olha, está tendo um problema de relação de consumo. E essa relação de consumo, ela envolve o alimento transgênico, que de repente não foi rotulado. Isso é uma questão de direito ambiental? Sim. A parte dos alimentos transgênicos, a parte do envolvimento com essa difusão, até mesmo de produtos oriundos dos recursos naturais. Como é que vai divulgar? Eu tenho clientes, por exemplo, que envolvem madeira, né? Mas não pode desmatar, não pode, coitada da Amazônia, né? Não vamos acabar, vamos fazer a Amazônia o pulmão do mundo. É bonito para os outros países que já desmataram tudo, vir querer congelar aqui no Brasil. Mas você vai falar assim, doutora, então você está falando que pode desmatar? Existem áreas, existem tipos de desmatamento que, uma vez disciplinado, regulado, não há problema algum. Então, vai ter trabalho para o madeireiro e vai ter trabalho para aquele que planta a madeira, que preserva a madeira. Então, assim, hoje, até respondendo essa parte dos madeireiros, a fiscalização do IBAMA em relação a isso é muito grande. Então, tem madeireiras que trabalham na clandestinidade, que trazem madeiras sem certificação, e outras madeireiras que trabalham tudo certinho. Que se apresentar o documento DOF, juntamente com a nota fiscal, está lá. Então, assim, essa orientação e essa fiscalização, eu consigo acompanhar o cliente até mesmo nessa parte. Porque lá na frente, a autuação é muito maior. E hoje eu vejo que acho que a tecnologia, principalmente no teu ramo de atividade, ela está muito avançada, né, Sol? A gente vê a parte de georreferenciamento, coisa via satélite. Como que acaba sendo esse contraste numa legislação que a gente tem hoje, que é antiga, problemas hoje estourando, mas que começaram há muitos e muitos anos atrás, e a tecnologia totalmente a favor da gente hoje para a utilização, mas contra uma legislação que é ultrapassada? Então, a gente consegue fazer o quê? Fazer um equacionamento em relação ao tempo. Então, eu tenho clientes na zona rural, que eles estão lá, tem uma área de plantação. Beleza. A Polícia Militar Ambiental, ela vai lá e ela tira uma foto da área e vai monitorando se aquela área foi desmatada ou se houve um crescimento ou não. E esse banco de dados, ele acabou se comunicando com as outras áreas justamente para poder ser mais efetiva a fiscalização. Então, assim, quando tem um problema desse e o cliente vem nos procurar, primeira coisa é que nós vamos ao órgão ambiental para saber qual é o tipo de notificação.
para saber, olha, não, mas essa parte já estava adequado há muito tempo, porque foi antes mesmo da legislação. Ah, essa parte é nova, porque tem a foto de agora. E aí, essa adequação, a gente consegue, então, falei assim, então tá bom. Então, a gente vai retirar e vai recompor aquela área. Eu já tive clientes que tiveram que fazer a recomposição de uma área rural, que era de plantação, mas que tiveram que plantar mais de 1.000 mudas. E ok. Mas não é só, vou pegar qualquer matinho e vou plantar. Não. Você tem todo um projeto para demonstrar que aquela muda, que começou pequenininha, ela cresceu. Que você não só largou. Então, tudo isso depende do quê? Depende de um relatório do engenheiro ambiental, depende do acompanhamento de profissionais que vão fazer todo o documento para que seja apresentado ao órgão ambiental. A rastreabilidade disso, né? Exatamente. Então, assim, até a área rural, ela tem problemas, todas as áreas. É impressionante como você acaba enxergando que no futuro, esse aqui vai ter problema. Aquela construção vai ter problema. Lá na frente, a questão das antenas. A gente precisa da internet, vamos colocar as antenas. A radiação dessas antenas envolve crimes ambientais. E as pessoas, não, pode colocar a antena aqui no meu prédio, que aí vai abater, eu vou pagar um valor. Será? Então, tem até estudos sobre isso, mas que as pessoas desconhecem justamente porque acreditam que aquilo não vai gerar consequência para mim. Hoje já um pouco modificado, porque já vê que a resposta da natureza vem com a direta intervenção humana. Quer dizer, se o homem não tivesse, talvez, cavocado tanto, se não tivesse poluído tanto, ou se não tivesse desmatado tanto, será que a gente ia ter toda essa mudança climática? Não. Será que a gente teria todo esse tipo de transtorno em relação ao tanto de chuva, ao tanto de enchente? Não. Mas as pessoas não sabiam disso antes, mas hoje sabe. E o que a gente pode fazer? A gente pode se conscientizar e respeitar e disciplinar uma legislação que já existe. Então, a ideia é essa. Olha, eu tenho como rastrear, eu tenho como adequar e eu tenho principalmente como transformar aquilo que estava errado, respeitando todos os limites da lei. Mas você não pode fazer daquilo da sua cabeça. Vou fazer. Não, eu acho que não dá, então eu vou tirar. Não. Talvez você acabe piorando. Eu tenho um outro cliente que ele construiu um galpão lá na área rural. Porque ele já tinha 2 e ele precisava de mais um para fazer estufa. E aí a Polícia Ambiental foi lá e bateu nele. Ele falou assim, isso não vai dar em nada. Eu falei assim, olha, é melhor a gente fazer o quê? Fazer essa adequação. Mas o meu vizinho está lá. Não, mas eu tô orientando. Você é o meu cliente. E aí você faz essa adequação. Dessa adequação, a gente consegue prevenir, inclusive, uma multa. Tanto é que esse processo ele chegou aí ao fórum. E na audiência, a juíza falou assim, olha, me parece que o senhor fez algumas mudanças, né? Isso é muito bom. E aí, quando deu a resposta e quando apresentou a recuperação ambiental, a juíza elogiou aquela conduta e ainda transformou toda aquela multa em um valor pequeno, assim, irrisório, perto daquilo que ele tinha praticado. Então foi o melhor dos mundos diante de um desmatamento que ele tinha provocado. Legal, só que interessante. Eu não sabia que o ambiental tinha toda essa abrangência e todo esse impacto, principalmente na vida ali no dia a dia do cliente, do empresário que está ali focado tanto no negócio, né? E a preocupação dele é que o negócio dele funcione e muitas vezes ele acaba deixando passar esses pequenos detalhes,
como esse teu cliente, eu preciso de mais um galpão, já tenho 2, vou fazer o terceiro. E às vezes ter alguém que dê o suporte e apoie e oriente, esse vou fazer o terceiro porque eu já tenho 2, né? Vai acabar custando muito mais barato do que ir vamos dizer assim, na loucura mesmo, né? De ele peitar ali o momento e ir contra o muro, e na vontade dele não é simples assim, né? Precisa realmente de alguém apoiando, instruindo, dando todo o amparo, todo o embasamento para que ele sim realize o sonho dele, concretize o negócio dele, mas de uma maneira correta, né? A ideia da legislação ambiental não é impedir o seu crescimento, não é impedir que haja um fortalecimento econômico. A ideia do direito ambiental é justamente o contrário. É que você possa sim crescer, mas crescer de uma maneira de forma sustentável. Sim. Entendi. E de forma olha, estou respeitando a legislação, ok. Eu estou de acordo, eu estou fazendo, todo ano eu estou apresentando o relatório da minha atividade, ok, eu não corro risco. Então, assim, essa segurança para o cliente é maravilhoso. Porque depois ele vem todo feliz e fala, nossa, você salvou minha vida. Eu falei, não, você que se salvou. Você que se preocupou com o seu negócio, porque se antigamente você não tinha essa adequação, hoje você tem. E se você se adequar, você está saindo na frente até mesmo do seu concorrente. É isso. Legal. E Sol, caminhando já aqui infelizmente, pro encerramento. Ah! Não tem jeito, pessoal. Pessoal, infelizmente... Peraí, deixa eu fazer um corte. Eu tô vendo gente assistindo a gente lá, a Solange acho que tá vendo também. Não curtiu... Produção, pessoal. bota aqui o joinha aqui, eu ponho aqui do meu lado o joinha. O pra cima, tem que apertar no pra cima. Não seguiu, não se inscreveu, não deixou comentar, tá fazendo o que, xereta, assistindo a gente aí? Vai, faz o que tem que fazer. Segue, curte, compartilha, se inscreve. Vou fazer figurinha sua também. E ela é ótima para isso, pessoal. E Sol, baseado até nesse caminho todo, nesse papo todo que a gente... Qual que é a mensagem que a gente pode deixar de encerramento desse nosso bate-papo? Olha, assim, o contato e esse network, esse ecossistema, ele fica além do direito ambiental, ele fica para a vida. Justamente porque quando vocês vieram com essa ideia de que uma área depende da outra, isso casa muito com o direito ambiental. E o direito ambiental é isso. É você casar todas as necessidades da sua empresa, do seu negócio, ou até mesmo se você é uma pessoa física que tem apenas uma propriedade. Você casar esse sonho dentro do quê? De uma adequação ambiental, você está seguro e tranquilo. E aí é só desfrutar. Então, assim, poder proporcionar, de novo, essa segurança ao cliente dentro, olha, eu estou com dúvida, eu preciso saber de contratos, eu preciso saber dos tributos, e eu preciso saber de algum engenheiro ambiental. Esse ecossistema, ele alinha diretamente com a legislação ambiental, porque ela não anda sozinha, ela depende, primeiro, da pessoa, né, do empreendedor, ela depende do órgão fiscalizador, ela depende do órgão regulador, ela depende do órgão punitivo. Então, todo mundo convivendo e se respeitando. E ok, tá lá, preciso me adequar? Beleza, vou me adequar, vou respeitar. E todo mundo consegue conviver e todo mundo ganha. Não é só para um ganha-ganha. Todo mundo ganha, inclusive o meio ambiente. E aonde a gente acha tudo isso, Rafa? Grupo Certo Soluções, aqui embaixo. Sol, muito obrigado. Não tenho nem como expressar nossa alegria de ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigado por esse momento que, assim, expandiu o que a gente entendia de direito ambiental, além de ter sido um bate-papo muito agradável. Eu que agradeço. E quando quiser, pode me chamar, porque é sempre muito, muito divertido, leve e gostoso quando nós, do Grupo Certo, nós nos reunimos. E além de poder
tira sarro do nosso amigo, Claro. né? O Everton não sai sem É essa. assim, pessoal. Eu sou a figura de alegria de todos. Rafa, obrigado pela presença. Eu que agradeço, obrigado. Irmãozão, valeu. Obrigado, Sol. Obrigada, Rafa. Obrigada a vocês também que ficaram aqui com a gente e que ainda vai aproveitar dos outros parceiros também, que com certeza tem algo a trazer e algo a agregar também. É isso aí. Pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Falei no Grupo, o podcast do Grupo Certo Solução. Mas, pessoal, não posso deixar de pedir, mais dessa vez nesse episódio, o Rafa já pediu, eu pedi, até a Sol pediu. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não seja xereta. Se inscreve no nosso canal, deixe um like, compartilhe esse nosso bate-papo com seus amigos, com seus parentes, com aquele seu amigo que tem a casa na praia. Ó, lembra, multa de quase R$1 milhão. Tá difícil hoje. Então, pessoal, muito obrigado. Compartilhem. Nosso podcast vai estar disponível no YouTube, no Spotify. Mande uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp. E se você quer falar no grupo, nos mande uma mensagem e fale você também, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.